Eu saí de Aviões, que me acompanho, decidi... Uma preocupação que o Governo Sombra tem devido à situação epidemiológica do nosso país. Como todos sabemos, nós vivemos várias décadas mergulhados numa crise sanitária endémica que é caracterizada por elevados níveis de mortalidade e de mortalidade devido a doenças infecciosas que são bastante preveníveis, onde se destaca a malária. Nós hoje viemos aqui para, em nome do Governo Sombra, podermos apresentar três grandes preocupações que estão conosco. Além disso, nós vamos também apresentar algumas sugestões, algumas propostas a quem está a governar o nosso país. Nós vamos começar com uma guarda de alimentos colocados, que depois vão permitir a transmissão da bactéria da cólera e a partir daí nós temos esta situação. Mas nós estamos a menos de 5 anos do término da Agenda 2030 das Nações Unidas, onde se pretende obter algumas metas relativamente aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Infelizmente, o que nós vemos aqui, o nosso país está ainda bastante longe das metas que estão preconizadas nas suas habitações. As estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, INE, mostram que em 2016 nós tínhamos 30% das famílias que faziam as suas necessidades ao ar livre. Portanto, isto facilita a propagação de qualquer doença de transmissão digestiva. Também, dados da Unicef referem que apenas 37% das pessoas lavam as mãos regularmente. Agora imagine o resto das pessoas não ter condições de lavar as mãos e a partir daí como é que eles podem facilmente transmitir uma doença como essa. Portanto, perante o que nós acabamos de descrever, reunidas as condições para o desenvolvimento de epidemias deste género, como é o caso da cólera. E então, nós, por causa disso, achamos que vamos fazer uma conferência de imprensa para termos, depois deste tempo todo, apresentar-vos três grandes preocupações que nós tiramos da situação que nós Bengala, Luanda, Bengo, quase norte de Colidengo e Manaus. Mas vejam, das 21 províncias, em 17 nós temos notificados casos de cólera. Isso não é nada bom. Em termos numéricos, pelos dados que o próprio Ministério da Saúde publica, nós tivemos até ontem 14.374 casos de doença notificados. Face a esta situação, nós temos diante de nós não já um surto de cólera, um surto epidêmico de cólera. Pelo contrário, estes dados que eu acabo de referir mostram que nós estamos já envolvidos. Estes dados, quando são conjugados com o número de casos que foram registados, que eu repito, são 14.374, isso significa que nós temos uma taxa de letalidade de 3,6% devido à cólera. Isto significa que em cada 100 pessoas que têm cólera, cerca de quase 4 pessoas falecem. E isto é mau. E é mau porque quando se faz a comparação com aquilo que é a média mundial,
neste tipo de epidemia, nós temos uma taxa de letalidade na ordem de 1,9% de letalidade. Dadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, estão na ordem de 2,9%. O que quer dizer que nós estamos numa situação de uma mortalidade para lá daquilo que era esperado quando se compara os nossos dados com os dados do mundo em geral. E para transmitir a nossa total solidariedade e os nossos sentimentos de pesar às famílias que foram extremamente afetadas por esta situação. Agora, vou-vos falar da terceira grande preocupação que esta situação tem, para a qual nós chamamos a atenção de toda a população. É que esta epidemia que está agora a acontecer é a pior de todas dos últimos 30 anos da vida do nosso país. Nós fomos tendo várias epidemias, vários surtos epidêmicos. Na altura, a doença tinha afetado apenas 3 províncias: Cabinda, Luanda e Zaire. Comparem a situação de hoje, que temos a doença a afetar 17 províncias. Portanto, estamos numa situação pior do que aquela que nós tínhamos anteriormente. Em 2016, 2017, nós tivemos 250 num ponto de grande preocupação. Na nossa análise, isso reflete a desestruturação do tecido social angolano ao nível das comunidades, que está a ocorrer nos últimos anos. E isso é caracterizado por uma regressão da qualidade de vida das pessoas, das populações, que é agravada pelo sistema de saúde que é ineficaz, que todos nós conhecemos. Para vocês terem uma ideia daquilo que é a situação atual, neste momento, pelas estatísticas que o Ministério da Saúde tem transmitido à população, nós temos em cada dia mais de 250 novos casos de malária. Claro que estamos a viver esta situação, mas nós não podemos deixar a população no vazio. Então, a nossa primeira recomendação é que o Executivo diga às pessoas que nós estamos a viver esta situação por causa disto, assim. Pensamos que isto seria uma obrigação. O que tem de dizer é a falta de meios, é o pessoal que tem uma formação aquém daquilo que é normal, é um atraso no diagnóstico do tratamento, são os outros ministérios que não estão a apoiar o setor da saúde para nós conseguirmos estancar esta situação. Alguma razão há de haver. A população, creio eu, gostaria muito de saber o que é que se passa. O segundo aspecto, ou seja, tudo isso. Agora é preciso dizer que, enquanto executivo, tem a solução para isso. Tem que dizer, olha, mantenham-se confiantes, não vale a pena entrar em pânico, nós vamos controlar a situação, as medidas que nós temos para resolver são estas, aquelas e mais outras. Então, é importante que venha do executivo e podemos estar mais à vontade. Agora, o outro aspecto que nós recomendamos ao executivo é que melhore urgentemente a disponibilização da água potável. Nós sabemos que em várias situações, em várias localidades, há de facto muita dificuldade. E o executivo também sabe. Se sabe, tem que criar as condições para colocar naquelas áreas água que permita reduzir os riscos da transmissão desta doença. Depois, como se pode prever, é preciso reforçar
as condições do saneamento básico. Não devemos continuar a ter esse lixo por todo o sítio, que depois, mesmo ao lado, temos depois pessoas que às vezes estão a vender isto, a vender aquilo, não tem outro sítio a vender, e claro que isso vai ajudar a transmitir isso. Portanto, o Executivo tem que ver o que tem que fazer para poder resolver esta situação. E tenho aqui uma quinta proposta, bastante pertinente, que é o seguinte: os ministérios que, direta ou indiretamente, têm a ver com a cólera, têm que apoiar, têm que dar o seu contributo para conseguirmos acabar com esta epidemia. E desses ministérios, eu cito os seguintes: o Ministério das Finanças, o Ministério do Ambiente e o Ministério da Energia e Águas. Quando aparece a cólera, nunca é apenas uma situação de disfunção do Ministério da Saúde. Por isso, para nós conseguirmos acabar com a cólera, nós temos de ter também o apoio dessas instituições, desses ministérios, para que isso consiga rapidamente acabar com esta situação. Por exemplo, é o Ministério das Finanças que tem que disponibilizar os meios que os hospitais estão a precisar, nomeadamente os soros, vários medicamentos, material gastável, etc. E essa questão que eu disse anteriormente, da disponibilização da água quente, está fora do orçamento, isso é uma apresentação que surgiu sem ser programada, mas a Ministério tem que encontrar um meio de dar esta apoio. Esta é outra recomendação que nós queremos que o Executivo possa refletir nela e acolher. A última recomendação tem a ver com a mobilização geral da sociedade, das pessoas. Porque isto depois vai afetar a todos nós. E há certos setores da população que ainda são mais afetados e até alguns deles podem com mais facilidade ajudar a controlar esta situação. Apanhou o caso das mulheres, por exemplo, que estando em casa ajudam a evitar que a comida possa constituir um risco. Os jovens, que têm muito mais facilidades de poder andar aqui e ali, passar uma mensagem. Portanto, se nós conseguirmos ter essa mobilização, também fica mais fácil nós podermos essa doença mais facilmente controlada. E os meios da comunicação social têm também que fazer um trabalho muito maior, de olhar para pequenos detalhes que fazem diferença. E é preciso que nós chamemos a atenção das populações sobre esses detalhes. Eu falei de recomendações cuja ação, do nosso ponto de vista, são imediatas, no sentido em que nós queremos acabar rapidamente com essa situação. Mas nós temos também aqui algumas medidas estruturantes da sociedade. Medidas que são dirigidas ao partido que nos governa. Porque há coisas que são ditas, reditas, nós voltamos a referir à direção do nosso partido, o presidente do nosso partido, o engenheiro Alberto Costa Júnior, de que são medidas que ajudam a criar um ambiente de maior segurança ao nível da nossa sociedade. E que o Ministério e que o Executivo muitas vezes faz ouvidos de mercador. Nós aproveitamos esta oportunidade para chamar a atenção do partido que está a governar destas medidas. Já nós só selecionamos 3, não são muitas. A primeira delas é a institucionalização das autarquias locais. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque numa situação dessas, com as autarquias locais, nós temos uma maior proximidade entre
a administração e as populações. E isto facilita o controle de situações como essas desta epidemia. Portanto, o governo não pode, não deve continuar a furtar-se dessa questão das autarquias locais, apresentando todo tipo de relações. O segundo aspecto que para nós é também importante, temos muito olhado, vamos continuar a trabalhar, é a priorização da saúde primária sobre a saúde terciária. O que nós temos estado a notar da parte do Executivo? Nós vemos que se está a gastar bastante dinheiro numa série de estruturas sanitárias do terceiro nível, quando a prioridade tem de ser o primeiro nível, os centros de saúde, os hospitais municipais, os agentes de saúde comunitários. É aí onde nós temos de prestar mais atenção. Vejam que, neste caso desta epidemia, as pessoas não vão a estes grandes hospitais, grandes, imponentes, com bastante equipamento, mas que não são os mais adequados para responder a este tipo de situação. Portanto, nós queremos apelar ao Executivo que passe a prestar mais atenção àquilo que é a saúde primária. E o último ponto, em termos de propostas estruturantes, é uma achega, é algo que o Executivo deve fazer, deve pressionar o sangue da sua influência, no sentido de fazer com que as universidades participem na análise, no estudo destas situações, de modo a que se encontre soluções mais adequadas. É preciso fazermos investigação e pensamos que, se o Executivo prestar mais atenção a esta situação, certamente aqui as universidades vão fazer tudo para poderem dar o seu apoio. E então agora, para terminar, nós queremos encorajar os profissionais da saúde que muito fazem para cuidar das populações que estão a ser afetadas. Nós sabemos das imensas dificuldades que eles estão a viver, que esse pessoal, esses profissionais estão a viver e enfrentar. A nossa posição é que eles nunca devem desistir. Eles devem continuar firmes nessa tarefa para poder ajudar a nossa população. Angola merece uma saúde melhor. Quanto saneamento do meio, mais segurança alimentar e mais água potável. Muito obrigado pela vossa atenção. E agora, estamos à vossa disposição para eventuais perguntas que possam ter. Muito obrigado. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Nelson Pedro da Nacional da Nova. Independentemente de todo o que acabou de enumerar, acho que não se está a fazer o suficiente para poder se debelar a situação. E esses os passos que enumerou não estão a ser feitos. Exatamente. Ok. Isso transformar esta pergunta numa outra. Como é que nós vemos que a resposta que o Executivo está a dar é ineficaz? Pela forma como a doença se está expandindo, pela mortalidade que está a haver em números para lá daquilo que é esperado. Nós pensávamos que a doença ficaria contida, não anda quando começou. Nós pensávamos que a mortalidade estaria também naquilo que é mais ou menos aceitável. Como não tivemos isso? Pelo contrário, quem está a ver é
condizente com o alastramento, é claro que o governo tem de fazer mais. Tem de fazer mais. E o governo sabe disso. Por saber disso, é que nós estamos aqui para transmitir ao governo que nós estamos preocupados. Nós queremos que isso acabe. E se o governo puder fazer isso, ganharemos todos nós. Porque estaremos todos nós em maior segurança. José dos Santos, da televisão pública, a princípio, já me sinto ultrapassado pela forma exaustiva e sábia como o consultado apresentou e alguém ligado ao ramo da saúde, em caso de desconhece, e uma demonstração de que alguém que domina o setor. Mas eu queria exatamente saber, para além das propostas da UNITA traz, e falou bem, se existem ou já houve medidas em que o próprio partido UNITA também tem uma responsabilidade social. O que é que a UNITA já fez? Qual foi o papel da UNITA para as comunidades, para, sobretudo, naquelas províncias onde já foi estado a visitar, como é o caso de Benguela, Panza Norte, onde são tidas como epicentros da comunidade. Boa pergunta. Nós temos estado a agir desde o início. Nós temos ido às comunidades, temos ido às praças, temos levado algum apoio mesmo financeiro naquelas áreas que nós vemos que são muito mais desfavorecidas. E nós temos feito campanhas de educação da saúde. Nós fazemos acerca de uma zona, como aí o programa interno do partido, nós fizemos um apelo, e aí está para apresentar as histórias e as propostas. Um apelo sobre a necessidade de nós podermos ir até a população e fazermos educação para a saúde. Portanto, nós estamos a dar proposta do governo, mas nós próprios temos estado a agir. E isto de caminho em todo o Doutor Secato, nós ficamos aqui a conversar antes mesmo da conferência de imprensa e olhamos para alguns hábitos, algumas comunidades também têm, e nós nos lembramos de províncias onde que até de ficar ao ar livre parecia ser algo cultural. Aqui também uma responsabilidade por parte do próprio cidadão para que se previna exatamente a doença. há uma responsabilidade que é partilhada. De um lado, a população precisa de entender que certo tipo de hábitos, que alguns atletas são hábitos culturais, prejudicam a saúde das pessoas. E há outra responsabilidade da parte daquelas elites, das pessoas que são mais esclarecidas, dos responsáveis de várias áreas, que é a de transmitir às pessoas de que isto não se deve fazer. Agora, tem de haver aquela sensibilidade de saber transmitir sem criar uma situação de ruptura com estas pessoas e com aquelas comunidades. Nós tivemos uma experiência enorme durante o tempo da guerra, em que lá onde nós estivemos, nós íamos diretamente às aldeias, falávamos com as pessoas, víamos as comunidades, falávamos com os sobas. Às vezes é um trabalho de paciência. Na primeira vez pode ser não ser entendido, mas depois de algum tempo, então as pessoas vão entender que é melhor. Então, o que é que nós fazíamos? Talvez agora vamos ser concreto daquilo que é a experiência da UNITA durante a guerra. O que é que nós fazíamos? Assim que se abrisse uma base, chamada-se uma base, no fundo era uma zona onde as pessoas estavam acumuladas, as pessoas faziam logo latrinas. Praticamente não havia casa nenhuma que não pudesse haver. Não havia uma coisa impressionante. E às vezes chegavam lá organizações não governamentais, europeias e algumas também dos Estados Unidos, e tinham esse programa de ensinar a fazer latrinas.
E quando visitavam as nossas zonas e encontravam já etc. Mas vocês já não precisam de mais nada disso. Portanto, nós temos essa experiência. Se notarem, eu há bocado, quando estava a apresentar esta comunicação, eu falei dos agentes comunitários de saúde, que é uma coisa que nós temos pouco. E eu falei propositadamente. É preciso haver um espaço, é preciso darmos trabalho a estas pessoas que vão dizer às pessoas o que é que eles têm que fazer. Os agentes de saúde comunitários são fundamentais. E não é nada que seja uma novidade. A própria Organização Mundial da Saúde tem montes de trabalhos sobre isso, onde eles apresentam as vantagens que os países passam a ter quando criam situações desse género. Portanto, nós estamos aqui para passar a nossa experiência. Cabe ao governo depois aceitar aquilo que lhe interessar ou não aceitar. Nós não podemos fazer mais nada do que isso. Só mais uma questão adicional. O grande problema, por exemplo, que nós vivemos aqui em Luanda, é que existem muitos mercados marginais onde as condições são propícias à proliferação dessas doenças. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos. Nós temos aqui em Viana o mercado da estalagem. Aquilo é um perigo de ser aberto. Aquilo devia ser destruído. Como Estado, não deve estar. Nas pedonais todas vende-se até peixe fresco. Quer dizer, há coisas que também, e quando a polícia vai, ou quando se vai falar, não, é não agredir as pessoas, isso não se pode fazer. Quer dizer, colocam sempre a política à frente, não é? Eu acho que se todos nós se mobilizarmos para que as pessoas evitem esse tipo de comportamentos, talvez a sociedade teria melhor segurança. Porque eu estou a falar de coisas que eu conheço. Exatamente. E não uma pergunta, é só uma observação. Exatamente. Sabe, nós temos aqui um exemplo claro daquilo que nós ganharíamos se tivéssemos autarquias locais. Porque seria uma preocupação do autarca, daquela administração que está próxima. Ele sabe que ali eu vou ter que fazer, é abrir um espaço aqui, é apoiar aquela família. Quando fica tudo centralizado a partir do executivo mesmo, do chefe do executivo, titular do executivo, a quem cabe dizer quando é que vai dar dinheiro aqui, quando é que não vai dar, quando é que vai abrir uma praça aqui, quando é que não vai abrir, fica muito complicado. E depois nós temos acompanhado várias situações em que se abrem praças numas áreas que depois estão distantes da população. E depois dizem que para você agora essa daqui tem que ficar muito lá. Elas, como estão bastante longe de lá, não têm clientes, passado algum tempo, ainda dá a volta. Mas é aqueles problemas, vamos chamar, de corrupção, de pessoas que vão receber dinheiro, mas depois as próprias pessoas, os próprios vendedores, não veem as melhorias que estavam à espera que acontecesse dentro do ano. Portanto, este é um daqueles casos em que precisamos mesmo de debater e é preciso, do nosso ponto de vista, haver mesmo autarquias locais. Nós lutamos por isso, vamos continuar a lutar por isso. Quando chegarmos um dia e tivermos autarquias locais, eu estou convencido que as pessoas vão entender que nós tínhamos razão em defender isso sem nenhum contrassenso. Bom, parece que esgotamos as perguntas. Também não vos vou obrigar a fazer mais perguntas. E agradeço-vos pela vossa atenção.